Olá, meu nome é Juliene Amaral, sou enfermeira, especialista em controle de infecção. Hoje nós estamos aqui para falar sobre controle de infecção. Esse é um curso oferecido pelo Instituto Educomunicação e nós vamos introduzir sobre esse importante tema, tá? Que controle de infecção hospitalar é crucial para a segurança e bem-estar do paciente, buscando prevenir a disseminação de infecções adquiridas em ambiente hospitalar. Gente, instituições que prezam por segurança do paciente, ele tem este programa bem firmado na sua instituição. O controle de infecção, gente, ele se tornou obrigatório a partir da Lei 9431, de 6 de janeiro de 1997, tá? Não sei quantos conhecem, mas nós tivemos um presidente do Brasil que não assumiu a presidência, que foi Tancredo Neves. Ele morreu por complicações cirúrgicas e infecção, né, por esse procedimento cirúrgico que ele teve. Hoje, a nossa portaria, a 2616, é ela que me diz quem são os profissionais que devem estar, né, nessa comissão de controle de infecção, quais são as minhas funções, o que eu devo fazer para ter este programa bem instituído dentro de uma instituição de saúde. Gente, agora nós chegamos em um tema muito legal, né? Nessa sigla aí, IRAS. Você sabe o que é IRAS? Você já ouviu falar o que é IRAS? Então a gente vai conhecer um pouquinho, tá? Se você nunca ouviu falar, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, essa sigla que cai bastante aí em concurso público também. IRA, gente, é infecções relacionadas à assistência à saúde, né? São infecções que o paciente adquire durante a prestação de serviço de saúde em hospitais, clínicas, estabelecimentos de saúde. Essas infecções, ela podem ocorrer em qualquer lugar onde os cuidados de saúde são prestados, incluindo hospitais, ambulatórios, casas de repouso e até mesmo em domicílios. Então, o que isso quer dizer? Que infecções relacionadas à assistência à saúde, gente, eu posso adquirir em qualquer ambiente. Quando eu vou no dentista, quando eu vou numa clínica de estética, neste momento, se aquele estabelecimento não tem as boas práticas, eu posso estar em risco, tá? Eu posso ter um evento que, como eu falei para vocês, infecção hospitalar é um evento, tá? Pode ser um evento grave, moderado, né, leve, mas é um evento e deve ser investigado dentro de qualquer unidade de saúde, tá? Então, muito cuidado quando você for escolher o lugar que você vai fazer suas unhas, fazer algum dente, né? Algum lugar que preste cuidado de saúde, tá bom? Quais são os principais tipos aí, gente, de infecção hospitalar? Nós temos as infecções do trato respiratório. O paciente pode adquirir uma pneumonia dentro do ambiente hospitalar. Ele pode adquirir PAV, que é pneumonia associada aos cuidados de saúde, quando o paciente está no ventilador mecânico. Naquele momento ali, ele está suscetível a ter infecção, né, pela ventilação mecânica, pelas maus práticas que os profissionais fazem ali, então o paciente está suscetível, tá? Infecção do trato urinário, o paciente pode adquirir infecção do trato urinário com sonda vesical de demora e sem sonda vesical de demora. Então a gente precisa, né, o paciente quando está utilizando dispositivos invasivos, gente, são os pacientes que mais tendem a ter infecção. Então, por isso, quanto menos eu uso, quanto mais eu faço retirada desses catéteres, mais eu tenho positividade desse paciente não ter infecção dentro do hospital. Eu tenho também infecção de sítio cirúrgico, tá? Essas infecções, elas são adquiridas com próteses e sem próteses, então, assim, é um tema bem amplo também para falar sobre isso. E também eu posso pegar infecção de corrente sanguínea, né, pelo catéter periférico e central, mas principalmente pelos catéteres centrais, PIC, acesso central, né, catéteres de diálise. Então, nós temos que ter bastante cuidado com esses pacientes que têm acessos centrais, que são onde eu mais adquiro infecção, onde eu tenho bactérias que colonizam a minha pele, que pode entrar ali, né, pela tunelação do catéter. Então, assim, são cuidados essenciais que nós temos que ter, boas práticas, né, para esse tipo de paciente que estão utilizando muitos dispositivos. E quando a gente fala sobre o que seria esses impactos econômicos, né, quando o paciente ele adquire infecção hospitalar, gente, o paciente que tem infecção hospitalar, ele tem um custo muito alto, porque ele vai fazer um tratamento, não tinha previsão dele ficar ali dentro de um hospital. Veja bem, o antibiótico é muito caro para tratar a infecção,
antibióticos, às vezes, de amplo espectro, são antibióticos que não é qualquer ciprofloxacina que vai tratar a infecção dele, não, gente, tem que ser antibiótico de amplo espectro mesmo, né, meropenem, impenem, então, são antibióticos caros, tá? Esse paciente, quando ele tem uma infecção, ele vai ter mais tempo internado, lógico, para poder fazer aí as doses de antibiótico terapia. A mortalidade pode sim aumentar, essa questão de mortalidade, né? Diminuição de qualidade de vida. O paciente pode ficar com comorbidade, que a gente fala, né? Então, nossa função como controlador de infecção, gente, é entregar esse paciente para a sociedade de forma que ele possa ter sua vida ativa novamente. Então, nós precisamos aí entender que o impacto econômico para uma instituição de saúde, tanto particular quanto para uma saúde pública, ele é muito alto, tá? A importância da prevenção, gente, ela é muito importante, porque ele evita que que o paciente adquira infecção, que eu como profissional da saúde, gente, eu posso adquirir infecção, eu posso adquirir uma conjuntivite, eu posso adquirir uma pneumonia por Covid dentro do hospital, se eu não utilizar as boas práticas, os EPIs adequados, tá bom? Então, são coisas essenciais para proteger o paciente e os profissionais de saúde, tá bom? Então, a importância, a prevenção e o controle de infecção hospitalar são essenciais para proteger o paciente e os profissionais da área da saúde. Ela envolve medidas para evitar que os micro-organismos causem doenças, como prática de higiene de mãos, uso de equipamentos de proteção individuais e técnicas assépticas. Então, gente, eu creio que 80%, pela minha experiência, 80% quando os profissionais estão enganjados em fazer higiene de mãos, limpar a superfície, a equipe da higienização, fazer a sua parte na higienização do ambiente, reduz drasticamente 80% aí desse paciente ter infecção. Higiene de mãos, gente, é primordial. E as outras coisas, como o uso de EPIs, né? É muito importante. Controle de infecções, né, envolve identificação e tratamento de infecções existentes para evitar a sua propagação. Isso aqui é muito importante. Nós vamos ter uma outra aula falando sobre isolamento, né? Porque quando a gente fala dessa importância do isolamento, a gente está falando sobre a importância da prevenção do controle, né? Que os pacientes infectados com bactérias multiresistentes, bactérias que são potentes, né, que requerem tratamento com antibióticos de amplo espectro, esse paciente precisa estar isolado. Instituições de saúde precisam estar bem alinhadas com isso, ter leite suficiente, locais de isolamento, né, de contato para esse tipo de paciente. Por exemplo, dando um exemplo aqui para vocês, né, paciente infectado com tratamento com antibiótico e outras medidas de controle, tá? Então, é muito importante a gente ter essa visão. Quais são as medidas de prevenção e controle, gente? Higiene de mãos é essencial, como eu falei para vocês. Lavagem de mãos com água e sabão, usar álcool em gel, antes e após o contato com o paciente. Ter em mente 5 momentos de higiene de mãos antes do paciente, antes do procedimento, após o paciente, após contato com fluidos, após contato com a superfície, é muito importante, né? Eu fazer a higiene de mão nesses momentos, né? Uso de EPIs, luvas, máscaras, aventais e outros equipamentos de proteção para prevenir transmissão de micro-organismos. Gente, vou dar aqui chamar a atenção para vocês sobre o uso de EPIs. Quando a gente fala uso de luva, gente, luva ela pode se tornar um vilão, ela me protege, tá? Mas quando a gente usa de forma inadequada, nós podemos estar prejudicando aí o paciente, porque o profissional da saúde ele usa a luva para atender todos os pacientes daquela enfermaria. E o ideal seria, gente, assim, ó, eu vou atender o paciente, higienizo minhas mãos, coloco a luva, faço o que eu tenho que fazer, né, com ele ali a medicação, retiro a luva, higienizo minhas mãos. Aí eu preciso fazer outra situação com o paciente. Então, higienizo as mãos, né, calça uma outra luva e você vai atender esse paciente novamente. Aí eu preciso atender agora o outro do lado. Você vai retirar sua luva, higienizar as mãos e fazer todo o processo novamente. Então, gente, é bem dinâmico essa questão, mas quando o colaborador ele tem essa educação, né, por esse setor constantemente, se torna uma rotina.
técnicas sépticas, implementar técnicas assépticas durante o procedimento médico para evitar contaminação de pacientes e materiais. É muito importante isso, porque quando a gente fala sobre técnicas sépticas, a gente pensa que só em álcool. O álcool resolve, não, gente. Existe vários tipos de soluções assépticas para o paciente, clorexidinas, aí, degermante, alcoólicas, né? Em que momento eu vou utilizar a clorexidina aquosa, que é importante no processo de sondagem vesical do paciente. Então, a gente acaba utilizando produtos inadequados, porque, gente, por exemplo, vou dar um exemplo, o diretor ele não conhece, né, quais são os produtos, então preciso ter um programa bem ativo dentro de uma instituição. Outras medidas, isolamento do paciente, né, que a gente vai ter uma videoaula sobre isso, para evitar a propagação de infecções, controle do ambiente, manter o ambiente hospitalar limpo, desinfectado. Então, isso aqui é muito importante, equipe da higienização, nós precisamos estar andando de mão dada com esses colaboradores, né, da higienização, dos seus encarregados, gestores, enfim. Controle de antibióticos, então, não utilizar antibiótico de forma desordenada. A gente sabe que é difícil ter infectologista para todo o hospital, mas quando os profissionais médicos sabem, conhecem, né, os protocolos, por isso é importante ter um programa de controle de antimicrobiano dentro de uma instituição, porque o médico ele se guia por este guia na instituição, então ele vai fazer escolhas boas ali para o paciente de antibióticos, né. Então, qual é o papel da equipe da área da saúde? Educação e treinamento, identificação e monitoramento, né, que identificar e monitorar os pacientes em risco de infecção, bem como aqueles que apresentam sintomas de infecção, comunicação eficaz, comunicar efetivamente com outros profissionais de saúde e pacientes para garantir que a medida de controle de infecção seja implementada. Então aqui, gente, quando eu falei comunicação eficaz, esse é um protocolo muito importante institucional. Por quê? Porque quando eu dou conhecimento para o paciente e para o profissional da saúde, ele tem um outro olhar, né? Então, quando eu educo o paciente, olha, seu João, quando o profissional vem aqui, o senhor tem que observar se ele higieniza as mãos, porque o senhor é a minha última barreira, né? Ele é a última barreira para evitar que ele se cuide ali, né? Então, lógico, tem aqueles pacientes que não conseguem, que estão ali em sedação, e aí sim vai requerer de mim como profissional, né, ter as boas práticas ali para ter aquele cuidado do paciente. Então, gente, o papel da equipe de saúde ele é muito importante, é primordial, tá? Então, os profissionais de saúde, sem eles, nós não conseguiríamos fazer o controle de infecção. Quais são os desafios do nosso serviço, gente? A resistência dos antimicrobianos, tá? Aumenta a resistência do antibiótico, o uso racional, gente. Tem gente que prescreve antibiótico para tratar infecções virais, né? Então, isso não tem cabimento, tá? Falta de recurso, como pessoal, equipamento, financiamento. Então, quando a direção não tem recursos, né, equipamentos adequados para eu fazer o serviço de controle de infecção, é uma barreira aí para eu não ter esse serviço bem implementado, tá? Complacência com a prática de controle de infecção pode levar à propagação de infecções, o que exige conscientização e treinamentos contínuos. Então, a educação continuada, gente, é muito importante dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente fica por aqui, a gente vai para a próxima aula, tá bom? Tá? Então, a gente fica por aqui, e é isso, gente. Falar sobre o controle de infecção, a gente falaria aqui bastante tempo, né, sobre esse tema, que é muito importante para qualquer unidade hospitalar, tá? E de conhecimento para profissional da saúde.